Gente, vocês conseguem ouvir o choro e o ranger de dentes da canhotada? É música de alta qualidade. This is back again. E aí, meus amigos, bom ou não? Galera, vamos para o dia depois do Trump, já que a outra moça tá com a mala pronta pra vazar? Ai, que piada de tio do churrasco, viu? Adoro. Laranjão is back e isso muda muita coisa em Brazuela. E são essas coisas que eu vou trazer pra você no vídeo de hoje. E o mais legal é que eles sabem disso, porque nesse governo não tem só o Laranjão modo. Apertem os cintos, miseráveis. Elon Musk também está a bordo desse navio. E teve gente no Brasil que comprou um BO com seu Elon Musk que não deve estar muito feliz numa hora dessa, né? Tipo, se os cabelos caindo de preocupação. E se ele deve estar triste? Nós estamos felizes! E, por favor, não me prende por isso. Só tem uma coisa que me deixou chateada, que deixou meu coração com buraquinhos, e eu terei que passar o chapéu da humildade pra reconhecer. Os Vingadores, sim, do filme, fizeram uma live antes das eleições pedindo pra galera votar na Câmara pelo bem da democracia, pra salvarem o mundo. E é nessa hora que deve se formar uma fila do tamanho desse vexame para pedirmos desculpas para o Thanos. Então, eu vou começar contando do efeito prático imediato. A disparada do dólar. E o mais legal é que pela primeira vez o Dilma e sua trupe estarão certos em culpar o Trump. Porque sim, a culpa é dele. Um líder forte fortalece a economia do seu país. E foi o que aconteceu. Em tempo em que o real já era a segunda moeda mais desvalorizada do planeta entre 27 analisadas, o dólar se mega valoriza porque a Faria Lima dos Estados Unidos, ao que tudo indica, é mais esperta do que a nossa. E vocês lembram do que o Armínio Fraga, economista que fez o L pela democracia, disse, né? Agora eu tô com medo. E se em 2023 ele já estava com medo, agora ele deve estar trancado num bunker à base de Doritos e Coca-Cola Zero. Mas vocês conhecem aquele ditado, certo? Quem tem medo. E foi assim que o Dilma, o déspota que foi empurrado rampa acima, se manifestou. Com a cara do pânico. Semana passada, o Dilma disse que a vitória do Trump seria o nazismo com outra cara e que se o Trump vencesse, seria o fascismo voltando a funcionar. Só que, após a vitória do Trump, o Dilma, com um brioco na mão, fez uma postagem cumprimentando o Trump, dizendo que a democracia é a voz da maioria e que o mundo precisa de mais diálogo, além de desejar tudo de bom, viu? Bicho, nós fomos de ser o nazifascista para, ei, conversa comigo, a gente não precisa ser inimigo. Muito rápido. Mas não se enganem, isso não ocorre porque o Dilma é um cara pacificador que só fala um monte de groselhas e depois se arrepende. Isso tem método, porque o medo ali é real, já que todo mundo sabe. Será o retorno triunfal, De Donald Trump. messiânico e empoderado do Trump numa volta por cima que tão pouco testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos. O Trump se torna seguramente a maior figura política da história moderna do último século, praticamente, dos Estados Unidos, ali pelo menos no pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém chegaria perto do Trump. E, gente, ouvir isso diretamente de Guga Chakra tem um sabor diferente, já que foi o mesmo Guga Chakra que, em 2020, após a derrota do Trump, disse que o mundo agora seria um lugar melhor, mais suave. E vale lembrar que não ocorreram guerras no período Trump, mas no período Biden. Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, Hezbollah. Portanto, sem medo de errar, em 2020 foi uma análise de centavos. Já agora, tendo que reconhecer na Globo News a volta do Trump como o maior ícone político da história recente, valeu milhões. Entenda uma coisa, durante os 4 anos de governo Trump, mais os 4 anos de governo Biden, a máquina de mídia esquerdista pelo mundo inteiro detonou o Trump. E o que eles conseguiram com isso foi apenas criar a vítima do establishment, a vítima do sistema. Sistema esse que o povo rejeita. Os identitários, a galera woke, perdeu o posto de vítima e virou inquisitor. Eles perderam o discurso de minoria e adotaram um discurso totalitário, ditatorial. A ditadura woke, banalizando a vida, a moral e a fé. Ridicularizaram a essência do ser humano em nome de uma militância, enquanto se colocavam como faróis de virtude. O resultado foi o inverso do esperado. A mídia militante foi criando no cidadão uma aversão a tudo isso, enquanto tentava pregar que era isso que o povo queria.
ou o que o povo deveria querer. O povo disse em alto e bom tom: a gente quer o Laranjão de volta. Elon Musk foi até o Twitter dizer o seguinte: vocês, nós, pessoas, são a mídia agora. E o que ele quis dizer é que não interessa mais o quanto os jornais ideologicamente trabalhados para te manipular atuem. A internet transformou todo mundo que tem uma câmera na mão em jornalista. E ao que tudo indica, a voz da população fala mais alto do que a de um jornalista com um microfone. Pra vocês terem uma ideia, após as eleições, a Globo News trouxe um professor da Virgínia para explicar que a desinformação em massa ajudou o Trump a ganhar porque o Trump e seus apoiadores pautaram o debate público através das redes sociais. Esse professor chegou a dizer que, infelizmente, entende? Isso motivou as pessoas a saírem de casa para votar, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então isso deixa clara a necessidade de avançar na regulamentação das redes sociais. E a Gleisi Hoffmann explica o porquê. Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes. A análise de jornalistas militantes perdeu a relevância para a real opinião e percepção do público nas redes sociais, que é a nova praça pública. Então, ou eles calam esses discursos e forçam a mídia ideológica a retomar o controle da narrativa, ou acabou pro PT. Esquece. A CNN dos Estados Unidos, como todos sabem, é um antro de esquerdismo e eles nem tentam esconder isso da população. Mas eu dei de cara com uma análise pós-eleição de um jornalista da mesma CNN que foi um tapa na cara de toda a bancada que lá estava. Por motivos de direitos autorais, eu não posso pôr o vídeo aqui, mas eu faço questão de repetir o que ele disse palavra por palavra. Presta atenção no quanto isso é forte. Abre aspas. Isso é um mandado. Ele ganhou o voto popular nacional para um republicano pela primeira vez desde 2004. E isso é algo grande. Não é só voltar para a presidência. Esse é um mandado para ele fazer o que disse que faria. Fazer a economia funcionar de novo para os americanos da classe trabalhadora, consertar a imigração, tentar controlar o crime, tentar reduzir o caos no mundo. Esse é um mandado do povo americano para ele fazer isso. Eu estou interpretando os resultados dessa noite como a vingança da classe trabalhadora americana, do americano anônimo que foi esmagado, insultado, esnobado. Eles não são lixo, eles não são nazistas. São apenas pessoas comuns que se levantam e vão trabalhar todos os dias e estão tentando dar uma vida melhor para seus filhos. E eles sentem que foram mandados calar a boca quando reclamaram sobre as coisas que estão prejudicando suas vidas. Eu também sinto que essa eleição, enquanto estamos aqui e analisando isso essa noite, é uma espécie de denúncia contra o complexo de informação política. E eu acho que, para todos nós que cobrimos eleições, falamos sobre eleições e fazemos isso dia após dia, temos que descobrir como entender, falar e ouvir a metade do país que se levantou essa noite e disse: já chega. Fecha aspas. E eu quis fazer esse comentário porque o que acontece nos Estados Unidos acontece também no Brasil com 2 anos de delay. Já tem jornalista militante que entendeu e tá pedindo que se recalculem a rota. Mas eu já chego lá. Deixa eu continuar por hora nas consequências diretas da vitória do Trump em Brazuela. Agora na voz de Daniela Lima, que segurou o choro, que eu acredito estava preso na garganta, e proferiu a seguinte análise. Ouça. O Planalto admite, Donald Trump vem com mais poder e mais musculatura do que em seu primeiro mandato. Por quê? Porque Trump não só fez ali um número robusto de delegados, como, ao contrário do que quando ele venceu Hillary Clinton em 2016, ele obteve maioria do voto popular. Em 2016 aconteceu essa coisa que costuma dar nó em quem raciocina de olho no nosso sistema democrático. Nos Estados Unidos, nem sempre quem ganha leva. Hillary Clinton fez mais votos populares, mas teve menos delegados. Trump jogou um mapa da guerra, mas, digamos, estratégico. Ele mirou estados com delegados, um número de delegados importantes. E é essa soma que dá a vitória. Dessa vez, ele fez barba, cabelo e bigode. Além da vitória popular, o que obviamente dá ao mandato dele um outro status, né? Você não tem essa coisa de mais veja, a maioria dos Estados Unidos não queria, não. Dessa vez quis. Além dessa maioridade no mandato popular, no voto popular, Donald Trump fez um arrastão. Já o Ricardinho vai trazer os números. Ele deve ter a maioria na Câmara, isso ainda está sendo fechado, me alertou uma colega. Ele vai ter, já fez a maioria no Senado. Então você vai ter um Capitólio, um Congresso americano republicano. E ele já tem
já montou, no primeiro mandato, uma Suprema Corte de maioria conservadora. O placar lá é 6-3. Isso, me disse um conselheiro de Luiz Inácio Lula da Silva, dá a Trump uma margem de manobra muito maior para implementar as suas ações do que no primeiro mandato. Por quê? Ainda que para algumas propostas mais polêmicas, também o Capitólio, o Congresso americano, exija a maioria absoluta, ou seja, não basta ter apenas metade dos votos mais um, você precisa ter um quórum qualificado, um quórum mais amplo para passar, o sistema de freios e contrapesos chega bem mais ameno, bem mais fragilizado para esse novo Donald Trump. Eu vou parar por aqui, enquanto eu deixo você com a mensagem desse Congresso republicano que vem por aí para te convidar a permanecer no Conexão, aonde a gente vai na sequência... Isso eu não vou te convidar, não. Eu sou legal, eu gosto de você. Tá, mas dentre muitas coisas que a Dani falou, eu quero frisar uma muito importante que ela não disse. Lula está encabeçando os BRICS, que tem um monte de ditaduras como signatárias. E um dos planos dessa galera dos BRICS é derrubar o dólar. Então eu desconfio que o Trump pode não ter gostado muito dessa ideia de tentativa de sabotagem da sua moeda. Aí eu lembrei do ministro do Dilma, o Padilha, dizendo que se o Trump quiser retalhar o Lula, quem perde é ele. Ele e o próprio Trump. Cara, eu queria ter 1/10 dessa autoestima. Tadinho, velho. Então confia, ele vai levar super de boa a relação com o Dilma, que quer destruir a economia dos Estados Unidos. Vai dar super certo. Trump sofreu na pele a perseguição. E ele é aliado do Bolsonaro. E é muito importante dizer isso porque o governo Trump traz um personagem muito importante para o centro da discussão. Kiko dos foguetes, o cara que em 2027 será o primeiro trilionário do mundo, mas que a esquerda gosta de chamar de decadente. Isso porque Trump já havia avisado que se fosse eleito, Elon Musk teria um cargo em seu governo. E eu nem te conto com quem o Elon Musk tem uma treta tretística em terras tupiniquenses. Ah, e a Daniela Lima não citou as comissões americanas de forma aleatória, porque vocês lembram que os nossos parlamentares foram até os Estados Unidos falar em uma comissão americana e denunciar a censura e a perseguição que rola aqui em Brazuela, né? Vocês também se lembram que foi nessa comissão que uma parlamentar americana levantou a foto de Alexandre durante sua fala, no que se tornou uma cena histórica para a democracia brasileira. Certo? Vocês também se recordam que essa comissão solicitou documentos trocados pelo governo americano e brasileiro sobre a censura nas redes sociais aqui em Brazuela e que o Elon Musk encabeça essa denúncia no Congresso. Vocês não esqueceram disso? E eu também espero que você não tenha se esquecido que o Alexandre colocou o Elon Musk no inquérito das fake news, além de ter bloqueado o Twitter e as contas da Starlink. Essa aí não dá pra esquecer. Virou slogan de campanha nos Estados Unidos? Não deixe isso acontecer! Vote Trump. Mas o que você não sabia é que os parlamentares que apresentaram um projeto que pode impedir a entrada de autoridades que cometam censura contra cidadãos americanos, o que pode atingir ministros da Suprema Corte, foram reeleitos. E o que você precisa entender é que agora o Trump fez maioria no Congresso, no Senado e também possui maioria na Suprema Corte. E, meu Deus, isso me dá muita inveja. Só que, por hora, os nossos magnânimos estão brincando com a ideia de que quem terá o visto cancelado primeiro e se dizem super tranquilos. Mas eu preciso reforçar que em 2021, 2022, nem rede social o Trump tinha. Ele estava literalmente derrotado. E agora é o maior ícone político do mundo. O mundo não gira? Ele capota? Na Globo News, o analista dizia que não estava descartando uma pressão no STF para que o Bolsonaro ficasse elegível para concorrer em 2026. Mas aí a Mônica Vogt-Vogel, eu sei lá se é assim que fala o nome dela, interrompeu o cara na tora falando que que pena, estouramos seu tempo, muito obrigada, viu? Passar bem. Então, meus amigos, haja coração nos próximos meses, porque a real extensão das implicações dessa vitória serão conhecidas com o passar do tempo. Mas fica sussa que estaremos aqui para dar os nossos 2 centavos sobre tudo isso. Quer dizer, se a democracia brasileira deixar, né? Geralmente o Estado Democrático de Direito de Brazuela não curte uma opinião dissidente. Mas eu juro, eu não vou fazer igual a jornalista profissional da Rede Globo que disse isso aqui. Então, como ele já foi condenado por essas 34 acusações, a verdade que vai acontecer é o seguinte: se Donald Trump for eleito, todos esses casos vão ser arquivados. Mesmo esse no qual ele já foi condenado, não vai ser cancelada a condenação. Mas a sentença nunca vai ser proferida. Então, como ele já foi condenado por essas 34 acusações, a verdade que vai acontecer é o seguinte: se Donald Trump for eleito, todos esses casos vão ser arquivados.
Mesmo esse no qual ele já foi condenado, não vai ser cancelada a condenação. Mas a sentença nunca vai ser proferida. Então é uma desmoralização, digamos, para o cargo, uma desmoralização para a democracia que tem mais de 240 anos, uma democracia sólida aqui nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala sempre que o Donald Trump é um personagem atípico, é um personagem que subverte tudo que a gente sabe sobre a democracia americana, sobre a solidez da política americana. Eu estou aqui do lado do americano da mesa, que é o Brian, e ele foi ouvindo essas acusações, né, Brian? Engolindo em seco, né, André? Porque é muito ruim para um país que se propõe a ser o farol da democracia no mundo, um farol a ser seguido como exemplo de democracia, ter um presidente condenado. Cara, essa é a moça Bridgeton, eu não sei o nome dela, mas é a mesma que acusou o coleguinha de fazer mansplaining na semana passada numa vergonha alheia à América. E pra essa moça eu só tenho uma pergunta a fazer. Moça, você sabe que o presidente de Brazuela é o Lula, né? Condenado, descondenado, e foi tudo em nome da democracia? Meu Deus, gente, por que ela é assim? Aliás, a Veja fez uma matéria sensacional sobre a militância jornalística que não se incomoda mais em ser vexatória. O clima de velório na Globo News com a vitória de Trump nos Estados Unidos. Pois é, eles nem disfarçam mais. Mas é uma pena que milhões dos nossos impostos vá para bancar essa galera totalmente contra a nossa vontade. E para encerrar, o Pedro Doria, um jornalista progressista assumido, pede que se recalcule a rota, afinal ele sabe o que acontece lá após o delay, acontece aqui. Essa turma é uma turma muito importante no eleitorado americano, é uma turma muito importante no eleitorado aqui do Brasil. E a gente está entregando, nós os progressistas em geral, estamos entregando essa turma de bandeja para esses movimentos fascistizados. Eles são o público que define a sobrevivência das democracias. Precisa começar a valorizar essa turma, conversar com essa turma, oferecer alguma coisa para essa turma, sabe? Por favor, me ajuda. Como assim os progressistas estão oferecendo agenda woke, identitária e tão chocados que o povo não tá gostando? E ali o Pedro Doria tá vendo que ou se conversa com o eleitorado conservador ou tchau, querida. E para mim isso nem foi um aviso para políticos. Isso foi um aviso para os jornalistas ideológicos. Foi um aviso para a mídia. Esse barco já furou. Até 2026 ele afunda. E lembre-se, a existência da direita brasileira passa por uma maioria no Senado. O foco é esse. Esse é o objetivo. E nós vamos trabalhar para garantir que a democracia retorne, porque Brazuela não combina com a gente. A cereja do bolo, Bolsonaro elegível. Combinado? E antes de encerrar esse vídeo, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Estamos em Black November e assinando teatualizei.app você ganha 4 meses de desconto, financiando o meu trabalho, meus advogados que estão ralando pra caramba pra me tirar do assédio judicial que a democracia me enfiou. E em troca do seu apoio eu te ofereço conteúdos exclusivos com todo o humor que o momento permite. E dá só uma olhada nesse boné. Que imperialista malvadão, né? Ó. Pra galera que assina o Te Atualizei pra sempre, ele vai de brinde pra você irritar um esquerdista. Esse é só um jeito de dizer muito obrigado por todo o apoio que vocês me oferecem. Então, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de você. Bora sair do sofá porque nós temos uma democracia pra salvar? Pode ser? Então bora lá. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!